Sentimentos messiânicos. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lucas 15, 10 a 12. O fato de nossos editores de Bíblia dividirem tematicamente o texto tem a intenção de ajudar o leitor, setorizando unidades temáticas visando uma melhor compreensão. Contudo, muitas vezes, nos concentramos tanto naquela porção de texto a ponto de a considerarmos praticamente separada do resto do livro, especialmente daquilo que a antecede e a segue. Isto é chamado de contexto próximo da passagem. Talvez a parábola de Cristo mais conhecida seja a que passou a ser chamada de parábola do filho pródigo. A palavra pródigo tem aqui o sentido de gastador, esbanjador. Descreve exatamente o que fez o filho com a herança antecipada que pediu ao seu pai. Pedir a herança antes da morte do pai era considerado uma tremenda insulta e desonra ao pai, pois equivaleria ao desejo que o pai morresse logo, a fim de obter a herança. O filho foi embora de casa para viver sua vida da forma que bem, ou mal, entendia. A parábola descreve a atitude de Deus ao receber de volta um arrependido. Reparemos que é disso que a parábola está tratando. O versículo que enseja a parábola é: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Cristo, na parábola, está ensinando reações adversas à recepção de um arrependido: a do pai, que o recebe com alegria e o restitui à condição de filho, e a do irmão, que, enciumado, tona e reprova a atitude do pai. No entanto, o que chama a atenção é qual a atitude do pai quando o filho abandona a casa? Nenhuma. Ele apenas aguarda. A parábola mostra que atitudes ímpias e malignas trarão necessariamente suas consequências para a vida daquele que as pratica. O filho logo dissipou seus bens e, pior, houve fome na terra, o que agravou a sua condição. Foi exatamente quando bateu no fundo do poço, mais propriamente da pocilga, é que entendeu a sua real condição, refletiu em seus atos e tomou a única decisão correta desde que decidiu sair de casa: voltar arrependido para casa. É curioso que a parábola não usa o adjetivo arrependido ou o verbo arrepender, mas descreve o arrependimento, pois o jovem determinou em seu coração voltar, arrepender, e declarar-se servo de seu pai, ao invés de filho. Assumiu todas as consequências de seus atos e buscou no pai, não supostos direitos, o que mostraria ainda um coração soberbo, mas sua graça. Além disso, a parábola se encerra com a mesma declaração de júbilo atribuída aos anjos no verso 15, agora ao pai diante do filho ciumento. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Verso 32. A parábola, portanto, demonstra que, quando um pecador se arrepende, há intenso júbilo no mundo visível e no invisível, entre homens e entre anjos, na terra e nos céus, respectivamente. Eleitos e anjos eleitos se unem em enorme gratidão a Deus por sua graça. Fica acentuada a necessidade de o pecador assumir as consequências de suas más escolhas. Embora não seja infalível remédio, é o ambiente da reflexão, de considerar os atos, é o golpe de misericórdia na arrogância humana que humilha o homem, levando-o a considerar a verdadeira extensão, significado e consequências de seus maus atos. Todavia, vivemos uma era emocional e psicológica, um dos pilares do existencialismo atual. Assim, mais do que nunca,
o ser humano é escravizado e impelido por sentimentos. No trato familiar, vemos, mesmo dentro das igrejas, pais subjugados e escravizados emocionalmente a filhos, temendo as imprevisíveis consequências de agir corretamente para com eles. Desde pequenos, foram colocados pelos pais como centro de suas vidas, dando a eles a condição de manipulá-los. O objetivo de ter filhos, há muito, passou de se constituir um grupo de trabalho familiar para a glória de Deus, para meramente oportunizar emoções e amores. Os pais têm filhos e não sabem o que fazer com eles. O amor se tornou meramente sentimental, a ponto de chamar de bom filho aquele desobediente, ímpio que desonra a Deus e aos pais constantemente, mas beija e abraça a mãe quando chega e faz brincadeiras com o pai. Apaixonados por filhos, pais e familiares são assaltados por um sentimento messiânico, acreditando que beneficiar o ímpio em sua impiedade é demonstrar ou demonstração de verdadeiro amor. Agem para suavizar as consequências dos maus atos tomados por eles, privando-lhes do contexto da necessária reflexão, ocasião quando geralmente se dá o arrependimento. É o exercício de uma bondade sem critério, quase que premiando a impiedade daquele que optou por ela. Não raro, pais e familiares passam a se dedicar ainda mais, dando ao pecador a sensação que acertou em sua decisão, pois agora recebe mais do que antes. Laços sentimentais passaram a existir de forma intensa para incluir pessoas de fora da família, amigos e colegas de trabalho. Vemos então outra modalidade de sentimento messiânico, aquela vista nas oportunidades de evangelização e testemunho. Embora seja realmente absurdo tal comportamento, mas há cristãos que dizem que, em seu ambiente de trabalho, toleram e até participam de situações inconvenientes ao crente para que haja abertura para a evangelização. De novo, bondade sem critério. Tanto quando se apoia aquele que optou pela iniquidade, como ao admitir o pecado como forma de aproximação de ímpios, nota-se o sentimento messiânico. Quando o crente acredita que agir com fidelidade a Deus é algo que desagradará a pessoa querida, optando por um tipo de bondade humana e pecaminosa, fora dos limites da justiça e da santidade. Temos que ter muito cuidado com o exercício do bem, para que seja aquele que procede de Deus e não de nós mesmos. Muitas vezes parece que queremos sacrificar nossa própria santidade e os limites daquilo que é correto e justo para favorecer pessoas próximas, sermos salvadores em ocasiões específicas. Esse tipo de atitude, além de não ajudar o pecador, muitas vezes tende a cimentar ainda mais a impiedade em sua vida. Se o pecador não for confrontado com o seu pecado, jamais haverá arrependimento. Geralmente, são as consequências dos próprios pecados o que o Senhor usa para isso. Amar verdadeiramente inclui permitir o sofrimento na vida de quem amamos, para que verdadeiramente perceba a necessidade de Deus em sua vida. O Senhor agiu assim constantemente com seu povo no Antigo Testamento, e foi a atitude do pai do filho pródigo. Não interferiu, simplesmente aguardou o seu retorno. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.